Você faz um contrato com uma demônia e em troca do contrato você dá suas lembranças, esquecendo da sua namorada. Isso tudo para viver matando monstros. Esse anime é Engage Keys e essa é a segunda parte do vídeo. Caso não viu a primeira parte, card em cima. Em alguns galpões, Ayano está atrás de um assassino. Quando o encontra, é metralhado até o talo e seus companheiros lançam um tiro de bazuca para matá-lo. O policial fala que Ayano exagerou. Ela diz que fez isso para não causar danos aos civis e olha para o rosto de um dos criminosos, lembrando dele, e aparece uma mulher gritando o nome desse criminoso. Ayano vai em um restaurante chique com linfa, apenas para matar o tempo. E Ayano fala que dessa vez é por sua conta, enquanto Prota está tendo que comer um miojão bolado à luz de vela, junto com a Kisara. Ayano está implorando algo para Linfa e mostra a foto do criminoso. Linfa diz que não quer lidar com aquele homem. Ayano diz que seria muito útil se o chefe da polícia soubesse disso, mas Linfa tem medo que ele cobre algo absurdo depois. E fala que se Ayano pedir mais uma garrafa de vinho, iria pensar nisso. No final, Linfa decide ajudar, mas pergunta como o ex-namorado dela vem passando e começa a falar uns absurdos, deixando Ayano toda tímida, que apenas vai embora. O protagonista fica olhando para alguns desenhos até que Sara o chamar. Ela pergunta onde ele quer jantar. Ele fala que estão com dinheiro, então vão comer em um lugar caro. A Mickey Hale aparece na casa do Prota, deixando os dois sem reação. Ele fala que soube que o bairro deles estava sem energia e não pôde se conter, dizendo que o Prota abusa da bondade e inocência da Kisara. E o Prota diz que eles cozinham juntos e comem juntos, deixando Mickey Hale bravo. Kisara só vai embora. Mickey Hale se apresenta como presidente do conselho estudantil. Kisara tira fotos de Ayano com um cara e vai para outro lugar e fala que tem bons lugares por aí. Mickey Hale continua se apresentando e o Prota apenas para de escutar e depois de receber uma mensagem também vai embora, deixando Mickey Hale falando sozinho. Ayano pergunta para o Prota que foto era aquela e ele não entende nada, então o cara junto com Ayano se apresenta como Mikami da divisão do Antidemônios. Ele começa a falar sobre o criminoso de mais cedo. O nome dele é Tony Rossi, membro de uma organização chamada Orcas, e fala que Ayano viu Tony naquele mesmo parque alguns dias atrás e mostra a foto dele e diz que está revendo os passos do Tony com a ajuda de Ayano e que não está com o objetivo de incitar ciúmes ou alimentar paixões, e diz que Tony faz pessoas firmarem contrato com demônios. O Prota fica bravo por eles estarem investigando isto sem nem dizer para ele, falando que faz anos que ele procura o demônio que matou sua família. Mikami recebe a notícia que Tony foi assassinado, deixando todos espantados. A polícia está tirando foto do corpo e o policial fala que ele morreu antes de ficar consciente e mostra foto da arma do crime, com um símbolo de uma cobra no cabo, falando que está mais para uma vingança de máfia. E Mikami decide investigar os membros da serpente e interromper a investigação de Tony, e descobrem que ele tinha uma namorada chamada Maria. Ayano continua sua investigação e descobre que o Prota também continua no caso. Ele mostra uma foto para ela e resume a batalha dos episódios anteriores e lembra de um estudante quase caindo no esquema e fala que ele vive na mesma região que eles. Ayano ignora e ele tenta seguir ela, mas ela diz que ele deve ir embora. O Prota diz que se eles trabalharem juntos seria mais eficiente e pergunta se ela está brava por mais cedo e pede desculpa. Ela diz que não se importa com nada, nunca dá ouvido a ele e nunca mostra o que seu coração sente por ela e que não confia em ninguém. E que foi assim no aniversário de um ano morando juntos. Ela preparou uma festa em casa e esperou, mas ele nunca chegou. E no dia seguinte ele apenas pedia perdão, mas ela sabia que ele estava atrás de um possuído pelo erro dela. Mas em vez de falar isso, ficou pedindo desculpas e parece que não lembra disso e pede desculpas novamente. E Ayano vai embora chorando. A polícia está no meio de uma investigação e Mikami decide entrar no local sozinho. E de entrada já vê diversos corpos mortos, com uma garota aparecendo atrás dele. Ayano está deprimida embaixo de uma ponte e ouve passos de alguém e fala que nunca vai perdoar ele, mas quem chega até lá é a Kisara, falando que ela está brava porque o Prota esqueceu da noite que ela tentou preparar comida para ele e começa a falar vários momentos que ela não deveria saber. Ayano pergunta como ela sabe disso e diz que suas memórias moram dentro dela agora. O Prota fala que só pode se desculpar, pois ele está fazendo algo terrível. Aparece uma flecha em seu lado, com um recado mostrando onde é a base da serpente. Kisara fala para Ayano que a alma de uma pessoa só serve para um contrato único, mas dá para vender memórias à parte. Ayano acredita nela, falando que ele mudou muito depois de virar seu parceiro. Kisara diz que ainda está procurando o demônio que matou sua família e por isso firmou um contrato com ela. E Ayano fala que está tentando fazer tudo sozinha para não deixar o Prota morrer, e ainda por cima está perdendo suas memórias, e tudo isso por causa de Kisara. Ela diz que se não fizer isso o desejo dele não se realizará. Ayano pergunta se ela está feliz por estar com alguém que se torna debilitado pelo resto da vida, e
Kisara fala que pelo menos vai ser a última mulher do protagonista. As orcas arranjaram outro possuído para substituir Tony, e uma tropa está na base dos orcas neste momento, e vão ficar preparados para lutar contra um possuído. Então começa um tiroteio, e Mikami diz que não possuem armas capazes de enfrentar um possuído. Então o protagonista chega e já entra no local. As pessoas que estão lá dentro estão tentando lutar contra o possuído, mas todos morrem, até o protagonista chegar e conseguir fazer ela recuar. Ele não está conseguindo acertar um único tiro, e a deixa fugir. Os policiais chegam para lhe dar cobertura, e percebem um corpo no chão falando que o nome Maria, o nome da namorada do Tony, e percebem que isso é uma vingança pessoal, e que ela quer matar todos que envolveram Tony nessa guerra. Então Maria aparece atrás de Ayano e tenta matá-la, mas Ayano desvia e Kisara chega para salvá-la. Maria foge novamente e desaparece. O prota pergunta se tem algum espelho em volta, falando que ela some e aparece usando espelhos. Maria aparece atrás de Ayano, mas ela consegue desviar de novo e contra-ataca, a fazendo fugir. Kisara tenta seguir ela, mas acaba meio presa. Mikami fala que Ayano está a caminho do abrigo da divisão do antidemônios e ainda por cima paga uma comida para o prota. Ele pergunta o motivo da generosidade. Mikami apenas quer saber como ele soube da informação da ameaça D tão rápido. Ele diz que é segredo e que não pode revelar. Mikami, com sua grande inteligência, fala que o prota recebeu essas informações dos altos escalões. A mãe de Ayano foi entregar roupas para ela, mas não pode olhar em seus olhos, para não causar reflexo, e diz que Maria tem alguma rixa com Ayano. Ayano pede para ela cuidar do prota, e a mãe diz que soube que ela discutiu com ele de novo, e Ayano ainda coloca culpa nele. Mikami fala sobre uma história de uma mina de orgônio, sendo apenas uma fachada fabricada pelo governo, e fala a verdade sobre essa história. As pessoas do alto escalão foram ver as minas, e aquela cidade tinha problemas causados por pessoas com superpoderes, e foram chamados de ameaças D. A inspeção foi sugerida por Isamu Ogata, que falava que era culpa do orgônio. O prota diz que lembra do seu pai falando disso, até que aquela tragédia aconteceu, sendo o único sobrevivente o protagonista, e o resto foram sugados para o fundo do oceano. Ayano pergunta o que realmente aconteceu na mina. A mina diz que a única pessoa que estava lá está sacrificando sua vida para saber a verdade. Seja como for, os familiares queriam um culpado, e o pai do prota que se tornou a pessoa culpada por isso. Mikami diz que o prota está usando informações de uma fonte desconhecida, e pode ser isso que outra pessoa quer, e fala que pode descobrir quem está o usando, e pergunta se ele pode contar toda a informação que obteve, e colabora com alguém que pode ver, e fala que vão desenterrar a verdade. Eles conseguiram um suspeito chamado Junya Anamura, e decidem falar com ela. Quando chegam no local, ninguém abre a porta e decidem apenas entrar e encontra Anamura morto, com sangue fresco. Em uma frase na parede, falta mais um. Ayano está apenas relaxando até que o prota chega, deixando toda envergonhada. Ele só foi falar algumas coisas sobre o acaso. Ayano já manda ele embora. Ele fala que está preocupado com ela, deixando toda tímida, mas ele fala que a Maria vai aparecer cedo ou tarde, a deixando assustada. Ayano pergunta se ele não vai desistir e ele toca no nome de Mikami. Aí ela já saca tudo, falando que ele vai desgastar sua vida e suas memórias para isso. Ele fala que não liga e foi por isso que ele entrou no AA e teve um treino bem exigente. Então Ayano diz que depois que ele perdeu sua utilidade, apenas a abandonou e pergunta se era por isso que ele namorava com ela. Em meio de um clima chuvoso, o prota fala que vai contar uma coisa que falou pra ninguém ainda, e diz que sua irmã ainda pode estar viva. Ele diz que teve um sonho e ela parecia pedindo ajuda, até achou que está com problemas mentais, mas ela continuou chamando, e existe possibilidade dela ter sido raptada por um demônio e ainda continue viva, e por isso não pode desistir. Então Ayano fala que nunca mais quer ver ele, tampa os olhos dele e dá-lhe um beijão. Ele pergunta o porquê disso e recebe outro brinde de Ayano, fala que essa é a última vez, que não vai mais detê-lo. Então estão terminados e começam a afogar o ganso. Por causa da goteira, Maria entra no galpão, mas não tem ninguém lá. Então aparece Kisara para lutar contra Maria, mas ela some novamente. Ayano pergunta sobre sua arma e recebe uma cabeçada, falando que a arma poderia refletir, e pergunta como pode ajudar. Kisara, chorando, fala que ela e o prota vão dar um jeito, e fala para ela ficar quietinha, mas ela diz que pode ajudar em algo. Maria quebra todos os vidros e o prota fala que isso é perfeito para ela. Kisara chega pelas suas costas e fala que vai resolver isso com força total, e pega ele com força, ficando full bolada, e parte para cima de Maria.
A Yano pergunta para o Prota se ele sabe onde estão, e ele vê um dente em sua mão e fala que sim, e que Sara tá resistindo contra Maria. E o Prota diz que Kisara veio salvar ele, e fala para a Yano ficar escondida, que a luta era deles. A Yano fala sobre o que rolou, mas ele não lembra mais nada. Quando Kisara tá quase morrendo, o Prota salva. Maria tenta fugir de novo, mas ele taca o dente nela, e Kisara enfia o dente para mais dentro, conseguindo explodir o seu corpo, e no final aparece um lança. No dia seguinte, o Prota tá fumando, e chega um Mikami agradecendo pela ajuda dele, com uma pista da arma utilizada não coincidindo com o de Maria, ou seja, não foi vingança, e sim silenciado por outro humano, e que é informante misterioso esteja trabalhando com o demônio. A Yano tinha dito que não ia interferir, mas já mudou de ideia, e fala que Kisara fez o que ela queria, roubar aquelas lembranças do Prota, pois ela não queria que ele se lembrasse do perfume dela, e como o Prota não se lembra de nada, vai continuar interferindo, deixando Kisara bravinha. Esse foi o anime Engage Kiss. Deixa o like e comente para a continuação desse anime aqui nesse canal. Valeu e até a próxima.